Hoje a gente vai trazer o Rodrigo Cury, que é o sócio e head de Consumer Banking do Banco BTG Pactual. Rodrigo, prazer em ter você aqui conosco. Oi, Sérgio, prazer, obrigado pelo convite, uma honra aqui vir falar com vocês. Igualmente. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta o sininho para você poder acompanhar os próximos vídeos e vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do Rodrigo. O Rodrigo ele é graduado em Propaganda e Marketing, ele tem MBA em Gestão Financeira e também em Inovação e Empreendedorismo. O Rodrigo tem mais de 20 anos em varejo bancário, em diferentes geografias e diversas funções, e o Rodrigo iniciou a carreira dele no Citi, passando depois pelo Barclays Bank, retornando ao Brasil em 2015 para se juntar ao Santander. E desde janeiro, o Rodrigo está no BTG Pactual e chegou com o desafio, né, o grande desafio aí, né, Rodrigo, de montar e lançar o negócio de varejo bancário do maior banco de investimentos da América Latina. Vou falar um pouco também para quem não conhece o BTG, né, mas o BTG Plus é um banco completo que une segurança, solidez e inovação. É uma plataforma financeira integrada que aprende com o cliente e entende as necessidades dele para entregar soluções financeiras que resolvem o dia a dia, enquanto que esse cliente está planejando o futuro dele. O BTG Plus ele nasce do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, como eu falei, com 37 anos de história e performance consolidada no mercado financeiro. Rodrigo, depois de uma apresentação, de uma introdução dessa, eu queria que você compartilhasse conosco, em primeiro lugar, quais foram os motivos, os principais drivers que levaram o BTG a entrar, né, no varejo e fazer essa verdadeira transformação. Então, Sérgio, acho que você falou bem, né? O BTG Pactual é um banco com praticamente 38 anos de história, e essa história ela foi feita evidentemente dentro do mercado financeiro, mas muito recalcado em produtos que não tinham muito a ver com o varejo bancário, né? Então, toda a parte de investment banking, né, toda a parte que a gente fala de ajudar empresas a crescerem, corporate lending, mercado dos capitais, trading, em determinado momento asset management e a parte de private banking. E a gente está vivendo um momento em que grandes barreiras de entrada para o mercado de varejo bancário foram caindo ou foram deixando de ser tão importantes, né? Principalmente a rede de agências. Então, antes você media um grande banco de varejo pela quantidade de agências que você tinha, e hoje em dia não é mais assim. Então, considerando isso, você tem um banco consolidado, o maior banco de investimentos da América Latina, é um banco que tem uma expressão muito grande, sexto maior banco do Brasil, maior banco do Brasil sem agências. Então, isso tudo faz que dar o passo para entrar no varejo bancário, porque já tem licença bancária, já tem tesouraria, já tem área de compliance, já tem uma estrutura toda montada, dar esse passo num momento em que a digitalização o permita e está permitindo, é uma coisa meio natural assim no mundo, né, do BTG. Então esse foi um dos principais viabilizadores, né? E para o banco não deixa de ser uma diversificação em termos de negócio, não deixa de ser uma maneira de crescer, de ficar relevante, de estar trazendo impacto e disrupção para o mercado, para os nossos clientes, além de trazer, evidentemente, maior valor aí para o nosso acionista. É importante ressaltar para o pessoal que está assistindo que você até então tinha uma barreira de entrada nesse segmento de varejo, que eram os altos investimentos em agências e até mesmo em tecnologia, software, né, que você tinha que desenvolver. Exato. Né, você tem muito software aí das antigas, né, e que com a evolução digital que a gente está tendo, isso passa a ser secundário, porque você já tem tecnologias que atendem individualmente esse cliente. Então, é uma oportunidade extremamente interessante que está havendo um caminho inverso, né? O banco de varejo, em vez de virar de investimento, é o de investimento que está indo para o varejo. Isso é uma mudança muito interessante
que é permitida, que está sendo permitida pela nova economia. E falando do ponto de vista de mudança, como é que o BTG se estruturou para essa jornada, ou seja, estratégia, governança, a organização tecnológica, como que isso foi, que espaços foram criados para viabilizar essa transformação nessa versão varejo? Como você bem colocou, né, eu tenho mais de 20 anos de varejo bancário, e eu acho que nesse 1 ano e pouquinho que eu estou aqui, foram os meses, sem dúvida, que eu mais aprendi na minha carreira, né? Porque eu cheguei aqui em janeiro de 2020 com uma tarefa de montar a equipe, de definir estratégia, de definir os caminhos que a gente ia trilhar e fazer disso uma realidade, né? Então a gente começa a montar o banco, criar uma cultura para que isso fosse possível, definir o tipo de tecnologia. A gente tem uma equipe de tecnologia bárbara que no banco já tinha aprendido muito sobre os processos de digitalização, porque foram pessoas que estiveram no processo de construção da nossa plataforma de investimento para a pessoa física, que é o BTG Pactual Digital. Tem mais ou menos uns 5 anos de vida, é uma das grandes plataformas de investimento aqui do Brasil, né, que tem muito destaque. E a gente trouxe isso um pouco para a nossa construção. E a gente trouxe todas as metodologias ágeis a gente analisou todas as metodologias ágeis que você puder imaginar. Então a gente estrutura o banco 100%. Eu não quero ficar usando muito buzzword, muitas coisas que a gente vê do que está acontecendo e acaba caindo em descrédito, mas a verdade é que a gente precisava de uma metodologia de construção, independente de qual fosse, que realmente trouxesse dinamismo e velocidade, integração entre especialistas de negócio e pessoas de tecnologia, de desenvolvimento. Então, uma integração completa, porque os nossos produtos são produtos de tecnologia, são produtos de software. O único tangível que a gente entrega para o cliente hoje é o cartão, é o plástico, e isso depois de que o cliente já fez todo o processo de onboarding, já fez todo o cadastramento e foi aprovado. Então, dito isso, a gente precisava montar essas estruturas de uma maneira muito rápida, muito dinâmica, e que com pouca gente, porque a gente não tinha muita gente e continuamos não tendo muita gente, a gente conseguisse ter um alto poder de entrega, então uma alta performance. E realmente aconteceu, né? E se não fosse essa metodologia, a gente talvez não tivesse lançado o banco no final do ano passado, com a abertura ao mercado deste ano, porque a gente montou um banco do zero, vindo do nada, em um ano de pandemia em que todo mundo estava trabalhando de home office. Então, e praticamente ninguém ainda voltou para o escritório, né? Eu sou das poucas pessoas que estou aqui praticamente sozinho. E eu acho também interessante no que você está falando, é que na descrição que a gente falou sobre vocês, né, a gente menciona uma plataforma financeira integrada que aprende com o cliente. E eu acho que isso é um item muito importante, porque um banco de investimento ele não está acostumado a lidar com essa massa de clientes, né? Então, esse aprendizado, essa inteligência, ela é uma coisa extremamente interessante que vocês estão fazendo, né? Porque o mundo dos investimentos é muito mais reduzido, né? Quase que um B2B, né? São poucos e grandes investidores e agora você está indo para uma massa, né? E a tua plataforma tem que aprender isso, né? É isso mesmo. Aqui você conseguia fazer as coisas do que a gente chama de mercado, usando um anglicismo de tailor-made, né? Que é a coisa específica para um cliente, para um negócio que você está fazendo. Você conseguia fazer um controle numa folha de Excel. As coisas vieram escalando e vieram naturalmente, né? O BTG ele é um banco super moderno, ele é muito mais parecido com uma fintech, com uma empresa moderna, do que com um tradicional incumbente, né? Ele tem valores muito legais, culturais, né? E a gente traz um pouco disso, mas você tem toda a razão, aqui não existia a cultura, os processos para você estar usando uma grande massa de dados e atendendo uma grande massa de clientes ao mesmo tempo. Isso não existia dentro do BTG, a gente teve que implementar, teve que trazer essa cultura aqui para dentro também, e todo o ferramental. Então, aliando os 2 últimos tópicos que a gente falou, na verdade, o que a gente criou aqui é uma empresa de tecnologia baseada em dados, cujo entregável
é o varejo bancário, são produtos de varejo bancário. Isso é muito mais aderente do que você fazer um produto bancário e esperar que o cliente se sirva, né? Então, o uso massivo de dados, ele não é só porque você precisa atender, você precisa servir, você precisa controlar, você fazer avaliação de crédito, precisa fazer score, todo esse tipo de coisa. O uso de dados é muito importante porque nós estamos numa etapa da humanidade, uma evolução de sociedade em que as pessoas elas têm muito mais controle daquilo que elas querem do que os nossos pais tinham, por exemplo, né? Então, antes o consumidor, eu não estou falando só de banco, estou falando de qualquer coisa, antes o consumidor tinha que se adaptar aos produtos que existiam. Hoje em dia, o consumidor tem voz, e ele escolhe, e ele faz a sua vontade prevalecer. Então, a ordem está inversa hoje em dia. Exatamente. E hoje as empresas têm que dar uma resposta para o cliente e se adaptar às suas necessidades. Então, no varejo isso é muito mais complexo, porque você tem que personalizar por CPF quase, né? Exatamente. Mas é isso que a gente está construindo, isso que a gente quer. O interessante é que você já tem essa cultura da personalização, né, do tailor-made em função do investimento, mas o grande desafio aí, eu acho que é a escala que você tem que utilizar. E outra coisa muito importante para quem está assistindo a gente é que o Rodrigo ele acabou colocando uma das principais definições da nova economia. Uma das coisas que diferencia a gente da economia do Taylor do século XIX e XX é que agora o poder de barganha está com o cliente, não está mais com quem produz. Né? Então, Exato. O cliente ele exige não só personalização, como ele exige velocidade, qualidade, e já está exigindo até que você seja ecologicamente correto. Né? Quer dizer, tem empresas que estão sendo obrigadas a tornar o seu processo produtivo transparente para garantir que aquela madeira não veio de uma área desmatada, né? E coisas desse tipo. Né? Então, é uma mudança muito grande que muitos empresários ainda não enxergaram e que eu acho que vocês estão de parabéns nesse aspecto. O banco foi lançado oficialmente quando? Esse ano só ou já ano passado? A gente fez um primeiro lançamento, né? O principal lançamento oficial foi em setembro do ano passado, que a gente lança a marca, comunica o mercado, aquilo que a gente está fazendo, mas nesse momento, né, entre setembro e janeiro, a gente estava restrito a clientes existentes. Né? A gente já tem uma base de clientes investidores, clientes de pessoa física, da nossa plataforma de investimentos, BTG Pactual Digital, e nesse momento nós fazemos uma oferta gradual também para esses clientes. O banco estava nascendo, então tinha todo um tema de estabilização, você sabe como é que funcionam as startups, né? E apesar da gente estar dentro do BTG Pactual Digital, acho que a gente tem muita semelhança com o que algumas startups passam e passaram, mas a gente começa a fazer um lançamento paulatino aí para os clientes que nós já tínhamos cadastro. E a partir do dia 18 de janeiro deste ano, ou seja, um pouco mais de cerca de 3 meses, né? 2 meses, olha só como passa voando o tempo, né, Sérgio? A gente faz o lançamento a mercado aberto com o que a gente chama de onboarding full, o cliente entra, já faz o download do aplicativo, faz toda a parte de cadastro, onboarding, já seleciona cartão, já seleciona produtos, e para qualquer cliente de pessoa física. Então, o lançamento a mercado aberto foi no dia 18 de janeiro. Perfeito. E vocês já têm resultados que vocês possam reportar, não necessariamente quantitativos, eu quero dizer, mas do ponto de vista de reação, algum tipo de métrica que vocês tenham alcançado? O que a gente pode abrir agora está muito acima da expectativa, ou seja, está muito melhor daquilo que a gente esperava, a aceitação foi muito maior e a procura também muito mais constante daquilo que a gente supunha, daquilo que a gente tinha planejado no começo. Então, a gente está produzindo entre 7 e 9 vezes mais contas correntes, cartões, ou seja, clientes, né, usuários, do que a gente tinha previsto para esse primeiro trimestre. A gente fez uma mudança no dia 18 de janeiro também, a gente mudou o aplicativo, ou seja, ao longo desse período entre setembro e janeiro, estávamos usando um aplicativo que era meio um MVP, a gente lança um novo aplicativo. Hoje em dia a gente já está com 4.7 estrelas, 4.8 estrelas no aplicativo no Google Play Store, e na Google e na Apple, né, na App Store, que demora um pouquinho mais para vir esse resultado, a gente já está em 4.2, 4.3, com uma expectativa de chegar
muito perto aí de 4,8 no curto prazo. Muitos elogios, muito mais elogios do que reclamações, graças a Deus. A gente tem muito depoimento de cliente, nem um nem dois, mas muitos clientes que estão deixando de trabalhar com os seus bancos tradicionais, que eles estão há 20, 25 anos vindo trabalhar com a gente. Isso é uma coisa importante para a gente, porque você tem muitas fintechs que elas não conseguem ou não querem ser um banco completo, eles não querem substituir o banco tradicional, ou pelo menos o banco habitual desses clientes, e a nossa grande missão é ser um banco completo. Então, quando a gente vê que tem uma migração muito grande de clientes que deixam de trabalhar, que fazem a portabilidade do seu salário aqui para dentro, que trazem os seus investimentos, seus gastos para cá, seus gastos no cartão, isso para a gente é uma recompensa que é difícil descrever o que a gente sente porque a gente está desde o começo nesse projeto, né? Então, a minha vida no último ano e meio, de ter pessoas que compram esse projeto, que acreditam nisso com a gente e que fazem parte, que gostam disso, né? Então, essa eu acho que está sendo a melhor métrica que eu podia compartilhar com vocês, que é a aceitação do público, das pessoas e o envolvimento, né? Então, você começa a ter uma onda de fãs e não de clientes, né? De pessoas que se sentem realmente parte. Você falou outra coisa também que é fundamental numa transformação digital, né? Principalmente quando você adota uma estratégia em relação ao cliente, que é você ter um foco no cliente de forma tal que ele acabe virando um fã seu, não só um cliente, mas que ele seja um divulgador da marca, né? E eu acho que é uma lição, é um recado também muito forte para os bancos convencionais, né, para os bancos incumbentes, que têm seus processos e estruturas, né, muito pesados, né? E mesmo para eles se transformarem, existe um desafio, porque eles não podem simplesmente jogar fora aquilo que eles têm, aqueles milhares de agências, aqueles sistemas, e botar uma coisa do zero, né? Então, isso é um recado bastante forte, aí, bastante assertivo para os bancos, né? Muito interessante. Agora, a gente sabe que nesse processo, né, como você bem falou, a gente tem resultados alcançados, mas também tem desafios que foram vencidos, né? E aí eu queria que você compartilhasse com a gente aí quais foram os principais desafios aí nessa epopeia aí, nessa jornada de vocês para chegar até o dia 13 aí de janeiro, né? Se eu voltar lá atrás, né, desde o princípio, eu acho que o principal, existe uma questão que era por que alguém sairia do banco onde está e viria trabalhar com a gente, viria ser um usuário, um cliente do BTG+, ou do BTG Pactual. Então, essa pergunta, ela não é trivial, né? Porque quando você olha para o setor bancário, o que você vê é que, primeiro, nos bancos grandes não tem nenhum idiota, viu? Eu te falo com toda a propriedade, tem gente muito boa, gente muito qualificada, só que você tem um ponto muito bom que você tem alguns legados que não necessariamente são ruins, mas que você simplesmente não pode jogar fora porque você coloca em risco o seu negócio e milhões de clientes que você está atendendo. Então, muitas vezes é mais difícil transformar do que criar do zero, né? E a outra coisa a gente vem evoluindo na indústria para uma evolução do canal. Então, antes eu tinha necessariamente que ir numa agência para fazer determinados processos, depois eu passei a ligar, depois eu passei sempre acumulando, né? Depois eu acumulei o Internet Banking, eu fazia isso pelo meu computador, e mais recentemente, os últimos anos, o celular ganhou muito protagonismo nesse tipo de coisa, né? Então, o canal de relacionamento ele veio evoluindo, mas a essência da sua entrega não. Então, a gente volta naquele ponto e fala assim, a indústria de mobilidade foi disruptada, a indústria de entretenimento, vídeo, música, fotografia, tudo isso foi disruptado. A nossa indústria ela teve poucos elementos de disrupção. Então, a gente acredita que pode trazer coisas novas para o mercado, algumas que estão acontecendo fora do Brasil, outras que a gente mesmo entende qual a necessidade real do cliente, começa a trazer algumas desses elementos, desses componentes,
e traz coisas que ninguém no Brasil está fazendo hoje, e isso está dando bastante certo. Então foi um grande desafio no começo definir como é que ia ser essa estratégia. Então a gente tinha um propósito, tinha uma visão, como trazer isso para a realidade. Segundo grande desafio foi e está sendo consolidar essa cultura, porque o BTG Pactual ele tem uma cultura muito focada no cliente, de entrega, de ética, de trazer coisas novas para o cliente, de meritocracia, uma estrutura muito leve, com pouca hierarquia, o que traz uma proximidade muito grande entre o analista e o presidente da empresa. Então, a gente trouxe gente de dentro da casa, trouxe bastante gente de fora também, não só de bancos, a gente trouxe bastante gente de bancos, sim, bancos, fintechs, mas a gente trouxe gente de e-commerce, trouxe gente de consultoria, e aí você tem um pupurri de vivências passadas que você tem que, de alguma maneira, dar forma nisso e falar, a nossa cultura ela é muito forte, né? Então, essa parte de formação e consolidação de cultura também é um grande desafio. E a partir daí eu acho que a partir de agora a gente continuar evoluindo, continuar entendendo, não perder nunca a nossa essência de ouvir o cliente, de ser um banco que se adapta às necessidades do cliente, não o contrário, e crescer. Eu não acho que a gente vai ter 30, 40, 50 milhões de clientes, mas a gente vai servir alguns milhões de clientes. A gente tem um plano de nos próximos 5 anos estar 4 milhões e meio, 5 milhões de clientes, que é uma cifra de clientes ativos, é uma cifra bem expressiva, ser relevante para esses clientes e ser um dos maiores bancos do Brasil, por que não? Sem dúvida. E do ponto de vista de lições aprendidas aí no caminho, o que é que você pode compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente aí? O que é que você acha que vocês aprenderam? Muita coisa. Nesse processo, a gente, evidentemente, eu acho que o grande acerto foi trazer tecnologia para a mesa, nunca tratar nossos colegas de tecnologia como um ente terceiro ou como uma área periférica, que eu vou lá, peço que eles fazem aquilo que eu preciso. Nunca foi isso. Eu acho que foi um grande acerto ter trazido esses profissionais para a mesa para tomar decisões estratégicas conosco, né, e trabalhar ombro a ombro com eles. Isso é uma coisa que eu não tinha essa experiência, né, porque eu venho de mundo bancário, e dá muito certo esse tipo de coisa. A segunda eu acho que é aliada com a primeira, mas é ser digital desde a essência, né? Não é ter um canal digital, é desde da maneira como a gente faz a concepção do produto, de ouvir o cliente, de usar metodologias em que a gente realmente consegue entender aquilo que precisa ser feito e não ter medo de errar. Só que se você erra, conserta rápido, né? Então, são coisas que eu acho que eu levo para o resto da minha vida, para o resto da minha carreira. E de pontos negativos, o que eu aprendi nesse período, e que eu acho que é uma coisa que também veio para ficar, a gente aprendeu a trabalhar remotamente, né? Então, você não precisa mais estar presencialmente. É importante para a construção de equipe, ter relacionamento pessoal, você falar com as pessoas, muitas coisas você resolve muito mais fácil estando aqui com as pessoas, mas eu lembro quando, em março do ano passado, durante março, abril, maio, junho, a gente estava meio que aprendendo a trabalhar 100% de casa, e eu lembro que, na época, a gente começou você não parava nem para ir no banheiro, né? Porque era um call atrás do outro, um vídeo, a gente estava aprendendo e tal, e eu acho que isso trouxe para a gente rapidamente, a gente aprendeu rápido também. Você está trabalhando desde casa, mas você não pode transformar a tua vida no trabalho, né? Então você tem que ter hora de parar, hora para descansar, hora para comer, e a performance do profissional ela é boa quando tem um bom equilíbrio. E quando você leva o teu trabalho para dentro de casa, esse equilíbrio fica muito mais difícil de conseguir. Então a gente tem insistido muito com os nossos colaboradores que reservem tempo quando estão nas suas casas e tentem separar o que é pessoal do que é profissional, né? Isso eu acho que é saudável. Reservar tempo e espaço também, né? Que eu acho que
É um dos maiores desafios também, né? Espaço, conectividade, né? Exato, Porque todo mundo está compartilhando o Wi-Fi, né? Então existe exatamente. toda uma preparação, né, que tem que ser feita. Mas eu acho que a experiência de vocês é muito bacana da gente ouvir, porque vocês têm coisas muito, vamos dizer assim, pontos muito fortes, né? Quer dizer, já tem uma marca, já tem uma cultura que é famosa no Brasil inteiro, a cultura do Uhum. BTG, dos bancos de investimento também, que tem muito a ver com os startups, mas, de qualquer forma, trazer a tecnologia para a mesa, nem todo mundo faz isso, e a gente também vê como outro sinal da nova economia é que processo e tecnologia estão totalmente já imiscuídos, né? Não dá para você separar muito uma coisa da outra, né? Então, se você não Correto. tomar o devido cuidado, você perde o timing, perde canal, perde eficiência, né? É importante É estar isso mesmo. ligado. É Rodrigo, isso mesmo. a gente está chegando aqui no fim da entrevista. Eu queria saber se teria alguma coisa que você gostaria de adicionar. Não, primeiro, putz, agradecer o espaço que você está dando para a gente falar do nosso projeto, que já mais do que um projeto, é um negócio, é uma realidade, né? E, sobretudo, eu acho que teve uma trajetória muito consistente de construção, né? É um banco digital, né? É um banco de varejo nascido de um grande banco de investimento com uma cultura muito forte. O que você trouxe é uma realidade muito grande. Isso facilita muito a nossa vida, né? Então, já falei, eu já tinha alguns elementos de licença bancária, de áreas de compliance, a gente sabia fazer crédito, ainda que não fosse de pessoa física, os elementos são semelhantes, sempre se aproveitam. Então, tinha uma série de coisas que facilitaram um pouco a minha vida, além da marca. Né, para atrair profissionais, os melhores profissionais do mercado, a gente consegue, porque todo mundo sabe que o BTG Pactual ele não entra no negócio para perder, é um banco sério, então isso ajudou muito. E alguns dos acordos que a gente está fazendo, das parcerias que a gente está fazendo também, ser BTG Pactual ajuda muito. Então, como eu sei que muito do teu público são pessoas empreendedores, né, que muitas vezes não tem esse tipo de coisa, eu acho que essas pessoas elas têm que ter a persistência, a resiliência de construir marcas próprias e construir pontes com empresas como as nossas, né? Então, uma coisa muito legal legal, eu sou o BTG Pactual e consigo fazer grandes acordos, mas a maioria esmagadora dos nossos parceiros que estão ajudando a gente a construir isso são startups de poucas pessoas, de empreendedores que têm ideias geniais e que faltava alguém que ajudasse a colocar isso em prática, né? Então, quando a gente fala dos módulos que ajudam o cliente a pagar o e-social do empregado doméstico, isso é uma startup chamada Simplipag, da empresa que tá ajudando a construir o nosso motor de loyalty, que é um negócio completamente inédito no Brasil, é uma startup que está fazendo um trabalho espetacular chamado iClubs. Então, e eu posso falar mais 10 nomes aqui, eu não quero ofender ninguém dos nossos parceiros, mas é muito legal entender que o jogo hoje é um jogo de colaboração, não é um jogo de estar dando cotovelada na boca do outro, né? Então aqui é muito importante, acho que isso faz parte da essência daquilo que a gente está construindo e essência do que é o BTG Pactual. Que é uma coisa mais complexa, né? Porque não tem barreira de entrada, é competição e coopetição, e hoje você não domina o mercado, hoje você orquestra parcerias, né? Então a sintonia fina é muito mais complexa do que simplesmente você entrar numa guerra de preço e fazer um embate direto, né? É pouco inteligente, né? Correto. Excelente. Rodrigo, eu queria te agradecer muito o teu depoimento, muito legal, muito feliz aí de poder contar com vocês aí para também dar esse testemunho sobre a transformação que vocês estão fazendo aí com essa entrada no varejo. Desejo muito sucesso para você e com certeza para o BTG, né, nem precisa, né, porque ele é uma marca de sucesso já, e espero que daqui a pouco a gente esteja conversando de novo aí sobre outras ventures aí do banco, o quanto que você cresceu. Legal, Sérgio. Obrigado pelo convite e sempre que você chamar, eu vou estar aqui falando com você. Vai ser um prazer. Tá ótimo. Valeu. Muito obrigado. Grande abraço aí para você e para todo mundo também.